Olá, caros alunos, caríssimas alunas. No nosso encontro de hoje, nós iremos fazer ele totalmente virtual e vamos falar da sentença no processo do trabalho. Deixa eu localizar aqui a projeção para a gente poder falar direitinho. Bem, então, né, indo diretamente ao ponto. Existem alguns princípios, né, que são extremamente importantes para fins de sentença trabalhista. Primeiro, da legalidade, né? O juiz deve observar estritamente o princípio da legalidade quando profere uma sentença. Segundo, né, que o juiz ele precisa ter autonomia e independência para evidenciar o seu convencimento. Ele não está adstrito a não ser ao seu próprio convencimento, claramente dentro, né, do que efetivamente é legal. O juiz ele precisa também se vincular àquilo que foi tratado no processo, né? Aquilo que foi apresentado e trazido pelas partes. Então, ele está vinculado aos pedidos que foram feitos na petição inicial e na defesa, sob pena de se julgar, né, extra, ultra ou infra petita, né? Então, ele precisa estar, né, de acordo com os limites da litis contestácio. Ele não pode ir além, via de regra. O juiz, ele, na sentença, ele tem liberdade para expor o seu convencimento, mas, obviamente, ele precisa expor, né, os motivos de fato e de direito que levaram àquele convencimento. Então, ele precisa fundamentar adequadamente à luz do que está estabelecido, inclusive, no artigo 489 do CPC, que é aquele que demonstra quando, né, uma sentença não está devidamente fundamentada. E aqui eu peço vênia para ler o artigo 459 do CPC, o 489 do CPC neste particular, que me parece extremamente importante. Parágrafo 1º. Não se encontra fundamentada qualquer decisão. Parágrafo 1º, deixa eu anotar aqui para vocês que estavam com a informação errada. Não se encontra fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 1, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Aquela decisão que simplesmente ou basicamente cita um dispositivo de lei e não apresenta os motivos pelos quais o juiz entende que aquele dispositivo de lei se aplica ao caso concreto. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, é aquela decisão que emprega conceitos, né, indeterminados, conceitos vagos, conceitos, né, que não são inteligíveis no primeiro momento e não explica o motivo pelo qual ele se aplica ao caso concreto. À luz do princípio da proporcionalidade da dignidade, eu entendo ponto assim, né? Uma coisa mais, sem uma explicação mais detalhada. Dignidade é algo, né, indeterminado, em princípio, que precisa de uma explicação melhor, então precisa de uma fundamentação melhor. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É aquela sentença que está descontextualizada completamente. Invoca um motivo que serve para uma outra decisão, mas não para aquela. Inciso 4.
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é que o juiz precisa enfrentar todos os argumentos, mas aqueles argumentos que, em tese, podem infirmar a sua conclusão, ou podem levar a uma outra situação, eles precisam ser enfrentados, ainda que seja para afastá-los. Inciso 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, mesma coisa em relação ao ato normativo. Aqui é voltado à jurisprudência, precedente ou súmula. Se indica uma súmula, mas não se explica por que se aplica ao caso concreto. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Existe uma determinada situação que é sumulada, o juiz não apresenta essa súmula, não afasta esta súmula, não diz que essa súmula não se aplica ao caso concreto porque o caso concreto é diferente, ou não justifica a inaplicabilidade, né, daquele entendimento sumular em virtude dele estar superado. Né? Simplesmente se omite completamente a uma súmula que supostamente ainda está em vigor. E, finalmente, nós temos aqui, né, o princípio da publicidade, que, obviamente, visa dar transparência à entrega da prestação jurisdicional, até para fins de controle, como garantia, né, que todo cidadão deve ter contra o arbítrio do Estado. Então, via de regra, as decisões precisam ser publicadas para que todos possam conhecer e fazer o devido controle da atividade jurisdicional. O ato do juiz. Espera aí, que não está entrando. O ato do juiz, né? Existem várias teorias justificando a natureza jurídica da sentença, mas o ato do juiz, ele acaba sendo um pouco esses três, né? Ao mesmo tempo. É um ato de inteligência, né? Porque, obviamente, o juiz ali tem uma atividade de aplicação de uma racionalidade sobre a qual deve ser feita para a incidência da legislação ao caso concreto, então, sem sombra de dúvida, é um ato de inteligência muito grande. É um ato de vontade, porque ali ele está atendendo à vontade da lei, né, e também de um comando estatal ao qual os atingidos pela decisão devem obediência, e é um ato de criação do direito, porque, bem ou mal, a sentença acaba transformando a norma abstrata em uma norma concreta. Né? Então, ao sentenciar, o juiz não apenas aplica o direito pré-existente, mas também cria uma norma jurídica individual incidente sobre o caso concreto. Naquele caso concreto, a norma que será aplicada é aquela que resulta da interpretação do juiz. Então, olha o que o desembargador Sérgio Torres Teixeira fala. A sentença proferida ao final da etapa processual de cognição originária revela uma natureza múltipla, sendo que nenhuma das três teorias pode ser apontada como monopolista da verdade sobre a índole do ato sentencial. Na verdade, como eu disse, a sentença acaba sendo um ato de inteligência, de vontade e de criação do direito. Que existem algumas classificações, né, de sentenças. Quanto à análise de mérito, as sentenças podem ser terminativas ou definitivas. Terminativas aquelas que extinguem o processo sem resolução de mérito. Definitivas são aquelas que extinguem o processo com resolução de mérito. Quanto ao conteúdo, né, declaratórias, meramente declaram o direito. Constitutivas, aquelas que constituem, né, o direito propriamente. Condenatórias condenam, né, o pagamento de alguma importância, enfim. Mandamentais e executivas. E aqui acho que a gente pode andar um pouco mais rápido, porque, bem ou mal, é algo mais introdutório relacionado à classificação. No que se refere às mandamentais, né, acho que é importante frisar que, além de declarar o direito, há uma expedição de uma ordem para cumprimento imediato. Então, há um mandamento, né, decisões proferidas, por exemplo, mandato de segurança e concessões de tutela de urgência. Né? Então, determino que reintegre o reclamante ao emprego. Existe uma ordem ali. E as sentenças, elas podem ser executivas, que são aquelas que determinam a execução direta, independentemente de qualquer providência ser tomada pelo vencedor. Então, por exemplo, uma sentença proferida numa ação de despejo, né, já tem ali a execução daquela
sentença. Aqui iremos entrar nos requisitos estruturais da sentença, né? E lembrando que quais são as partes integrantes da sentença? Relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório ele tem uma importância para dar transparência e controle à atividade jurisdicional, porque evidencia que o juiz, bem ou mal, estudou todo o processo, ele leu o processo, e aí o juiz vai colocar, digamos, as partes mais importantes do processo até aquele momento. Então, ele vai fazer uma breve síntese do processo, né, mencionando, por exemplo, o resumo do pedido, o que foi colocado na contestação, se há uma preliminar, se há uma prejudicial de mérito, né, uma prescrição, por exemplo, e quais foram as principais passagens do processo, e né, o mérito propriamente dito. Também ali no relatório, o juiz vai dizer se a conciliação foi frustrada, se né, houve depoimento pessoal, se houve um testemunho, uma perícia. Realmente são as principais passagens do processo, e isso está né, de maneira muito clara aqui no artigo 832 da CLT e no artigo 489, que diz, do CPC, que diz que no relatório deve constar o nome das partes, a soma do pedido, da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Embora a CLT não seja omissa em relação ao relatório na sentença, a CLT acaba sendo mais econômica, né, na sua redação, no artigo 832. Então acaba que a gente pode aplicar aqui de forma conjugada o 832 e o 489, né, como uma espécie de aplicação supletiva do processo civil. É importante notar que no rito sumaríssimo, o relatório é uma faculdade do juiz. O juiz pode colocar ou não o relatório. Tá? Isso já foi visto na aula de rito sumaríssimo. Como é que normalmente o relatório é apresentado nas sentenças? Depende muito do juiz. Tá? Tem juiz que gosta de fazer relatórios bastante analíticos, né? E tem juiz que gosta de fazer relatórios mais sintéticos, né? Relatórios quase que esquemáticos, que ao invés de dizer né, as alegações né, de forma pormenorizada, o juiz apresenta apenas quais foram os pedidos feitos. Olha, o reclamante, ajuizou a ação contra o reclamado, requerendo a condenação do reclamado ao pagamento de horas extras, 13º, férias, FGTS. Ele não explica quais são as alegações. Depende do juiz. Até porque tem juízes que eles fazem uma espécie de um relatório na fundamentação da sentença. Tá? Na fundamentação da sentença. Então, para não ficar muito repetitivo, eles fazem um relatório né, sintético, e aí, quando forem fundamentar, aí sim eles apresentam as alegações das partes. Né? Então, depende muito do estilo. Eu gosto de fazer um relatório sintético, e aí, quando eu for elaborar a fundamentação da sentença, aí sim eu apresento as alegações de cada uma das partes. Beleza? Então, a realidade atual é uma realidade de relatórios mais objetivos, na maioria das vezes. Tá? Então, o juiz também não vai ficar perdendo muito tempo, porque ele tem muita coisa para fazer, tem sentença, muita sentença, então o relatório acaba não sendo a parte que ele decide, né, que ele fundamenta. É mais importante você focar né, nas outras duas partes da sentença quando da elaboração da decisão. Bem, a fundamentação. Já a fundamentação revela a argumentação seguida pelo juiz, servindo de compreensão do dispositivo e também do instrumento para aferição da persuasão racional e lógica da decisão. A fundamentação certamente é a parte mais detalhada da sentença, né? A mais longa, que o juiz efetivamente apresenta os motivos de fato e de direito que levaram àquele convencimento. Tá? Então, eu já gosto de fazer uma fundamentação bem explicada, né, para que né, as partes entendam qual que é a decisão proferida. A fundamentação das decisões é uma garantia constitucional, né, decorrente do devido processo legal. O cidadão tem direito às decisões fundamentadas. Uma sentença sem fundamentação é um ato de pura arbitrariedade judicial, né, e, obviamente, é algo que é nulo, né? E aí a parte interessada tem que buscar essa nulidade por meio, primeiro, da interposição de embargos declaratórios, para dar oportunidade para o
órgão julgador complementar a íntegra da prestação jurisdicional, e segundo, por meio de uma preliminar, né, de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Como já dito, né, o juiz ele apreciará livremente as provas, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, né, devendo, contudo, indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. Ou seja, ele pode ter liberdade e autonomia para decidir, mas desde que fundamente adequadamente. Tá? Não se considera fundamentadas as decisões com os vícios do artigo 489, parágrafo 1º, como já informado. Todas as questões ventiladas pelas partes devem ser analisadas? Não, só aquelas capazes de influenciar no resultado do processo, inclusive de infirmar a decisão, né, proferida pelo juiz. Então, o juiz ele vai apresentar os seus argumentos, né, o seu convencimento, mas ele vai precisar também apreciar aquelas questões que não foram adotadas para a afirmação do seu convencimento, mas que de alguma forma podem, né, levar a uma conclusão diferenciada. Indicação das normas que alicerçam o convencimento do juiz. É bom indicar, né, a lei específica, claro que é bom, mas não dá para explicar ou indicar só a lei sem contextualizar ao caso concreto. E se por acaso uma decisão ela é desfundamentada, é uma decisão nula. Finalmente chegamos ao dispositivo, né? Nós temos o relatório, nós temos o fundamento, a fundamentação, que é onde o juiz evidencia os motivos do seu convencimento, e o dispositivo, que é a conclusão, é onde ele efetivamente decide. Então vai lá, tá no dispositivo. Ante exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para condenar o reclamado tal, né, ao cumprimento das seguintes obrigações: anotação da carteira de trabalho, condenação ao pagamento de horas extras, né, e assim por diante. Tá? Então, o dispositivo, que também é conhecido como conclusão, é a parte da sentença que o juiz proclama o resultado da apreciação das questões decididas na fundamentação, inclusive, né, rejeitando ou acolhendo eventual preliminar ou prejudicial de mérito. Embora mais simplificado que a fundamentação, muitos entendem que o dispositivo é a parte mais importante. Por quê? É nela que será proclamada a condenação à absolvição do réu, e segundo, é a parte que transita em julgado. Né? Ou seja, se submete aos efeitos da coisa julgada material, artigo 504, inciso 1. Não é a fundamentação em tese que transita julgado. O que transita julgado é o dispositivo. É claro que o dispositivo tem que ser lido, né? Deve guardar uma coerência lógica com a fundamentação. Então você vai ler o dispositivo, né, contextualizando com a fundamentação. Se houver alguma contradição entre o dispositivo e a contradição, por exemplo, na fundamentação se julga improcedente o pedido de horas extras e no dispositivo se condena a reclamar o pagamento de horas extras, aí é o caso de apresentar embargos declaratórios em virtude da contradição. Bem, aqui chegamos a basicamente a morfologia do dispositivo. No dispositivo, o juiz vai julgar as preliminares, né, vai decidir, ele já apreciou as preliminares na fundamentação, mas ele vai dizer qual for o resultado dessa apreciação, né, se rejeita ou acolhe a preliminar. Mas lá ele tá, na fundamentação ele não faz isso, ele não diz se acolhe ou rejeita? Faz, mas no dispositivo ele precisa reafirmar aquilo que foi decidido na fundamentação. Então, preliminares, prejudicial de mérito, né, prescrição, decadência, enfim, e o mérito propriamente dito. Né, ele vai dizer se vai julgar procedente um pedido, vai condenar, de preferência, vai liquidar, né, aquela condenação. É importante que na sentença haja a forma de liquidação, né? A indicação, uma exigência do artigo 879, se vai ser uma liquidação por cálculos, artigo ou arbitramento. Também é importante dizer qual é a correção monetária, quais são os juros de mora, né? A correção monetária, ela ocorre desde que a obrigação se tornou exigível, tá? Desde que a obrigação se tornou exigível. Já os juros de mora correm a partir do ajuizamento da ação. Então, são dois momentos diferentes. Correção monetária é desde que a obrigação se tornou exigível lá, né, durante o vínculo empregatício. Então, eu tenho direito às horas extras no mês X. Quando deveria ocorrer o pagamento dessas horas extras, já começa a corrigir aqueles valores a partir dali. Juros de mora não, é com o ajuizamento da ação. A correção monetária hoje é o IPCAE, né? O Supremo assim definiu.
Basicamente é isso. É só uma lembrança aqui que, em relação à indenização por danos morais, a correção monetária é da data da decisão do arbitramento, porque normalmente, quando o juiz condena alguém em indenização por danos morais, ele está condenando com os valores do momento que ele está elaborando a sentença. Então, vamos supor, estou elaborando a sentença, condeno o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais de 50 mil reais. A partir dali é que vai incidir a correção monetária. Tá? E não a partir do momento que ocorreu a violação à esfera extrapatrimonial. Súmula 439. Já os juros de mora, mesmo na indenização por danos morais, não tem diferença. Tá? É do ajustamento da ação. Então, só para ficar claro para vocês, correção monetária, normalmente das obrigações em gerais, é quando a obrigação se torna exigível, exceto a indenização por danos morais, porque aí é do momento em que o juiz arbitrou o valor. Já juros de mora não tem diferença, é sempre do ajustamento da ação. Na sentença, o juiz vai dizer quais são as parcelas que incidem descontos previdenciários e imposto de renda, tá? Então ele vai dizer quais são essas parcelas. Se o juiz condena em horas extras, 13º, indenização por danos morais, o juiz vai ter que dizer quais são as parcelas que são base de cálculo das contribuições previdenciárias. Mas como o juiz decide isso? Está na lei, pessoal. Né? Normalmente são as parcelas salariais que incidem, né, INSS. Então, hora extra incide, salário incide, 13º, tudo que for salarial. Agora, indenização por danos morais incide? Não. Professor, a gente precisa saber quais incidem? Não, esse é direito previdenciário. O que vocês precisam saber é que na sentença trabalhista, o juiz tem a obrigação de dizer qual é a natureza da parcela e quem vai recolher, tá? Justamente em virtude das incidências tributárias, tanto previdenciária como de imposto de renda. Ele também vai ter que condenar em custas, né, se for o caso. Normalmente as custas no processo de trabalho 2% sobre o valor da causa ou da condenação. Se houver condenação, é 2% sobre o valor da causa. Se não houver condenação, é 2%. Perdão, se houver condenação, 2% sobre a condenação. Se não houver condenação, 2% sobre o valor da causa. Se houver algum tipo de irregularidade que precisa do conhecimento de órgãos, né, como Caixa Econômica, falta de recolhimento de FGTS, Delegacia Regional do Trabalho, houve alguma violação à norma trabalhista, Receita Federal, não houve recolhimento de imposto de renda, INSS, não houve recolhimento de contribuições previdenciárias, o juiz na sentença já pode mandar os ofícios, né? Então, espeçam-se ofícios para o INSS, para a Delegacia Regional do Trabalho, né, que hoje mudou de nome, é Superintendência, né, Regional do Trabalho, para a Caixa Econômica, com cópia da sentença, para que esses órgãos tomem conhecimento e tomem as medidas cabíveis, né, para a sua atuação. Se houver condenação à fazenda pública, né, administração, estados, municípios, Distrito Federal, dentro, né, daquelas hipóteses que não são abarcadas no artigo 496 do CPC, haverá ainda um comandozinho na sentença dizendo: remetam-se os autos ao Tribunal Regional do Trabalho para reexame necessário. Tá? Mas aí a gente precisa ir lá no CPC, artigo 496, para verificar quais são as situações em que não haverá remessa de ofício, mesmo com condenação à fazenda pública. Vamos aqui só para vocês darem uma olhada no 496. No 496. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos, não depois de confirmada pelo tribunal, a sentença. Aí, sentença contra a fazenda pública, inciso 1, 2, inciso 1 e 2. Primeiro, parágrafo 1º. Nos casos previstos nesse artigo, não interposta apelação no prazo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los a mesóclase, né? Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, que é quando a condenação for contrária à fazenda pública, não haverá remessa necessária se a condenação for inferior
a alguns patamares, como, por exemplo, 100 mil salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, 500 salários mínimos para estados e Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais do estado, e 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Então vamos supor que tem uma condenação numa sentença trabalhista de 50 salários mínimos ao município de Dianópolis, em Tocantins. Haverá remessa de ofício? Não, porque não haverá remessa de ofício, inciso 3, se a condenação for inferior a 100 salários mínimos para municípios em geral, que não sejam capital de estado. Agora, houve uma condenação de 1.000 salários mínimos para a capital Rio de Janeiro, né, para o município de Rio de Janeiro. Haverá remessa de ofício? Haverá remessa de ofício, porque só não haveria se a condenação fosse inferior a 500 salários mínimos para a capital do estado. Como foi superior a 500 salários mínimos, haverá remessa de ofício. E aí também o parágrafo 4º estabelece um outro requisito que não haverá remessa de ofício. Pode ser qualquer um deles, a questão dos salários mínimos, né? Ou se a decisão que foi desfavorável à Fazenda Pública estiver fundada em súmula do Tribunal Superior, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, aí no nosso caso é pelo TST, em julgamento de recursos repetitivos. Inciso 3, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 4, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. O parágrafo 4º é aquela situação seguinte: para que o legislador mandaria ter remessa necessária, reexame necessário de ofício para o duplo grau de jurisdição, se a decisão em princípio está correta, por um precedente como uma súmula do TST, um acórdão do Supremo em recursos repetitivos? Não faz sentido. Se existe já esse precedente, né, a administração pública apenas tem que acolher. Tá? Então, isso é uma, né, essa questão da remessa de ofício é mais própria para recursos, mas é importante que isso tem que constar na sentença. Professor, eu não sei, o senhor está falando de recurso de ofício, remessa de ofício, é um recurso? Então, eu não entendo como um recurso, é só um comando do juiz dizendo: estou remetendo ao Tribunal Regional para o duplo grau de decisão, porque essa decisão foi desfavorável à administração pública e ela, né, está dentro aqui das hipóteses que não são abarcadas no artigo 496 do CPC. Então, a legislação manda haver o reexame necessário. E, finalmente, a sentença tem que ter o prazo de cumprimento. Né? Tem que ter o prazo de cumprimento. Tem juiz que coloca 48 horas, tem juiz que diz que é o dia imediato ao trânsito de julgado e assim por diante. Beleza? Pessoal, vícios da sentença, né? Se faltar o relatório, eu entendo que é anulável, né? Se faltar, e com embargos declaratórios, isso resolve. Se for uma ausência de fundamentação, a sentença é nula e normalmente se manda de novo aquele tribunal fundamentar direito. E se for faltar o dispositivo, né, o pessoal entende que é um ato inexistente, né, até porque o dispositivo é que transita em julgado. De todo modo, independentemente aí da corrente, faltando um desses três, né, é apresentar embargos declaratórios. Beleza? Não há possibilidade do juiz julgar além, fora ou aquém, como eu falei do pedido, ele precisa se ater aos limites da litis contestácio, tá, para um julgamento ultra, extra ou infra petita. E a sentença precisa ser certa, ela não pode ser condicional, né? Condicional, só vai acontecer isso se acontecer. Não, ela precisa ser certa, segundo o artigo 492. Forma de conceder publicidade. Normalmente, a gente publica no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Se for PJE, vai para o sistema, né? E aí tem lá o dia de consulta, a pessoa tem 10 dias para consultar, no PJE é um alerta, né? Pode ser pessoal, se for em audiência, se for união, é por mandado, enfim. O importante é que haja publicidade para essa sentença. Se for um processo que tramita sob segredo de justiça, aí só as partes que têm acesso, claro. Tá? Só as partes que têm acesso. No caso de reclamar do revel, que é aquele que não apresentou defesa, não apareceu lá, né, por edital. E se simplesmente o reclamado ele está lá acompanhando o processo, mas ele não entregou a defesa porque ele faltou lá o dia da audiência
inaugurar o no artigo 844. Bem, se tiver advogado constituído nos autos, é só mandar intimar o advogado recebe aí essa notificação da sentença. Beleza, pessoal? Vocês viram que foi uma aula um pouco mais objetiva, né? Aí talvez vocês tenham que assistir uma ou duas vezes para entenderem, mas esses são os aspectos que eu gostaria que vocês, né, de alguma forma, é, soubessem, tá bom? Então, essa aqui que é a ideia básica desta aula. É uma aula mais prática mesmo, é importante que vocês saibam relatório, fundamentação, é, dispositivo, né, que saibam que a sentença é o ato, né, que o juiz julga né, a questão posta pelas partes, e aí é só um detalhamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, a gente esclarece na aula de revisão. Eu vou encerrar nossa aula hoje, me colocando à disposição de vocês, né, para retirar dúvidas presencialmente, beleza? Deixa eu encerrar aqui. Muito obrigado.